Mas eu vou te pedir, porque essa pessoa que está do seu lado está de parabéns, ela não tem medo da chuva, amém? Então dá parabéns para ela aí, fala, é uma alegria estar com você aqui nessa noite. Glória a Deus que você tem sede de Deus, sede da palavra do Senhor. Amém, gente? Você pode se assentar no seu lugar. Que alegria estarmos aqui. Eu jurava que não ia chover hoje, estava segurando o tempo, mas nós estamos muito felizes que você está aqui. Né? Nós temos sede da palavra de Deus. E depois de um tempo de recesso, nós estamos de volta com o nosso primeiro Terça Light do ano. Isso é um motivo de muita alegria, amém? Eu sei que nós vamos ser muito abençoados nos terças lights aí, no decorrer desse ano de 2026. Eu creio que Deus vai falar conosco, que nós vamos receber pérolas, bênçãos do Senhor aqui para a nossa casa. Né? Nós estamos declarando isso sobre 2026. Né? Nós vamos ter algumas coisas especiais aí nos terças lights desse ano. E eu tenho certeza que vai ser tudo para a glória de Deus, porque o que Deus tem para derramar sobre nós nesse ano é tremendo e maravilhoso. Amém? E a gente já vai começar, gente, como diz o outro, né? Já vai começar bem, já vai começar com tudo esse ano, essa temporada de terças lights. E eu vou trazer nós vamos convidar aqui hoje uma pessoa que você já não conhece, que quase não vem aqui na Light, na verdade. Mas é uma alegria, né, gente, receber o André aqui, porque a gente sabe que ele tem uma palavra maravilhosa, que ele tem um dom da palavra, um mestre na palavra, mas ele não fica só por aí, né? Ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa temente ao Senhor, né? Um manso e humilde, cheio de honra, de graça de Deus na vida dele. A gente vê frutos de verdade, né, na vida dele. E é isso que nos encanta, é isso que nos deixa maravilhados, porque ele é muito mais, né, do que aqui trazer uma palavra bonita, mas a palavra do Senhor ministrada através da vida dele tem autoridade, porque ele tem vida com Deus, e ele está aqui com a Juju hoje, que é maravilhosa, né? Casou bem demais, né, gente? Olha aí, que casal maravilhoso. E nós estamos muito alegres, eu queria que você recebesse ele com uma salva de palmas aqui, André Nicásio. Que isso, gente, essa Dani é bondosa demais. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? É um prazer estar aqui, muito obrigado, Dani, Mateus, muito obrigado pelo convite. Me sinto em casa aqui, posso me sentir em casa? Pode? Então tá bom. É verdadeiramente um prazer, vocês sabem quanto eu amo essa igreja, isso aqui é quase uma extensão nossa da Central, de tão parecidos que nós somos, de visão, de alegria, do mesmo propósito. Então é sempre um prazer estar aqui. Trago um cumprimento de todos que estão conosco lá. Recebam. E eu queria te convidar a orar nessa noite. Eu sei que nós temos um tempo aqui na palavra. Mas você sabe que a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela deve ser acompanhada do poder de Deus. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos. Feche seus olhos, eu não sei como você veio aqui nessa noite, como é que está a sua semana, a sua segunda, terça, como foi seu domingo. Não sei quais são as inquietações do seu coração, quanto à semana, quanto ao mês, quanto ao ano. A gente está só no dia 13 ainda e parece que tanta coisa aconteceu e tem tanta coisa para acontecer. Feche seus olhos, vamos orar. Apresenta seu coração aí diante de Deus. Senhor, o seu povo ora aqui nessa noite, Pai, por intermédio do sangue do nome de Jesus, e nós pedimos espírito de revelação e conhecimento no pleno poder, na manifestação do Senhor. Nós clamamos, Deus, que a palavra de hoje aqui, escrita pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, que é infalível, inerrante, que ela penetre os nossos corações,
cause verdadeira mudança, arrependimento e principalmente conhecimento do Senhor. Nós pedimos, Deus, manifesta-te nessa noite sobre aqueles que estão aqui, sobre as nossas casas, sobre aqueles que não puderam vir, aqueles da Light que não conseguiram chegar, que não puderam vir. Manifesta a sua graça. Quebra nessa noite correntes, liberta, Deus, pessoas doentes, salva, porque esse é o dia apropriado para a salvação. É o que nós clamamos e já agradecemos, porque assim o Senhor nos instruiu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, abra comigo aí sua Bíblia, no livro de na carta de 1 João, no capítulo de número 1. 1 João, no capítulo 1, bem lá no finalzinho da Bíblia. Livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo também de número 1. Você achou? 1 João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na NVI. Não sei qual versão você está aí, pode acompanhar ou ler junto também. Está escrito assim a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Até aí, pode deixar sua Bíblia aberta. Irmão, nós vivemos em um país, você sabe muito bem, majoritariamente declarado cristão. Majoritariamente, talvez, não sei aí no último IBGE, mas talvez assim de maioria evangélica, católica. E quando você pergunta para alguém, talvez para alguém que aceitou a Cristo em um dos nossos cultos, em uma das nossas células, pequenos grupos, quando você pergunta para alguém na rua, a respeito daquilo que ela crê, a respeito da sua religião, do seu entendimento acerca das coisas de Deus ou não, ela certamente vai poder te dizer, se ela é um evangélico, ela te dirá, sim, eu conheço Jesus, eu recebi Jesus. Só que a questão aqui, ela é um pouco mais profunda. Nós vemos que a Bíblia inteira, ela dá conta de mostrar para nós, não só uma revelação superficial de quem Deus é, mas também, assim, algo bem focado, principalmente na pessoa de Jesus, como diz lá em Hebreus 1, no verso 3, que ele reflete a imagem de Deus perfeitamente, que ele é o nítido retrato de Deus. E quando nós avançamos aí nessas perguntas para as pessoas, do que elas acreditam, o que significa o sacrifício de Jesus, o que é o Evangelho de fato, o que elas creem, o que aconteceu com elas para que elas crescem, é muito difícil você ver uma explicação assim, coesa, verdadeira, que a pessoa saiba explicar de fato quem Jesus é para ela. E a vontade de Deus, lá em Oséias está escrito, você se lembra daquele texto, Oséias 4, Deus diz, o meu povo perece pelo quê? Por falta de conhecimento. Oséias não diz, profetizando em nome do Senhor, ele não diz, o povo
do mundo, o povo que não se converteu, o povo que não conhece a Deus, perece por falta de conhecimento. Ele diz, o meu povo. Ou seja, você pode ser povo de Deus e ao mesmo tempo não desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você, por falta de conhecimento. E está escrito aqui, eu peguei o livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 1, para mostrar para vocês que os autores bíblicos, eles são bem direcionados. E se Paulo, por exemplo, quando falou aos Gálatas, se Paulo, quando falou aos Efésios, ele estava combatendo aqueles que eram os judaizantes, aqueles que queriam falar assim, ó, depois da pregação de Paulo, queriam chegar na igreja lá de Éfeso e apresentar, ó, vocês precisam de Jesus, mas vocês também precisam de alguns elementos da cultura judaica. Vocês também precisam aqui de alguns pontos específicos. Se Paulo, dirigindo-se a essas igrejas, falou contra os judaizantes, João, nas suas cartas, e também no seu evangelho, porque você se lembra, João escreveu ali o seu evangelho, muito diferente dos outros 3. João, em suas cartas e no seu evangelho, ele tenta combater os gnósticos. E por que isso é importante? Porque é importante entender para quem é dirigida a carta, ou contra qual dogma, filosofia, contra qual paradigma, contra qual sofisma. Por que é importante, e na verdade de suma importância, entender esse motivo, porque aí nós compreendemos com ainda mais clareza aquilo que a carta quer dizer. João está aqui, portanto, combatendo, a intenção dele com essa carta era combater alguns homens e mulheres que tinham chegado às igrejas para as quais ele tinha pregado, assim como Paulo, combatendo os judaizantes. E esses homens e mulheres começaram a chegar no ouvido das pessoas e falar o seguinte, ó, o gnosticismo daquela época, principalmente hoje, também nos dias de hoje, ele prega o quê? Que a matéria em si é má. Ele prega que tudo aquilo que nós vemos, matéria, o som, a bateria, o teclado, as ruas, a nossa carne, principalmente, tudo isso é mal. Para o gnóstico, a matéria é má. A matéria não pode produzir nada de espiritual. Por isso, eu chamo a sua atenção aqui para a primeira coisa que João está falando. Você prestou atenção, nós lemos aqui o primeiro versículo até o versículo de número 5. E João, combatendo os gnósticos, apresentando o evangelho, porque quanto mais da verdade você conhece, mais fácil você distingue a mentira, concorda? João vai apresentar o evangelho aqui e preste atenção na riqueza destes 5 versículos. João começa dizendo em 1 João, no capítulo 1, no versículo 1. Ele vai falar acerca do evangelho e ele diz, o que era desde o princípio. Pausa. A primeira coisa que João está dizendo aqui é a seguinte: ele está escrevendo sua primeira carta, depois do evangelho, ele está escrevendo a primeira carta àquele povo, para que eles conheçam o evangelho, se lembrem de quem é a pessoa de Jesus, e ele diz, Jesus é aquele que era desde o princípio. O que João está querendo dizer aqui, na lata de primeira, ele já lança o seguinte, Jesus é Deus. João está dizendo assim, eu vou apresentar o evangelho aqui para vocês, mas eu quero que vocês saibam que este evangelho que eu estou pregando, que eu estou apresentando, que já foi pregado a vocês, ele não vem de natureza humana. E este homem que apareceu em um determinado momento do tempo e da história, ele não é simplesmente um homem que foi criado, na verdade ele é Deus.
Olha o que está escrito lá em João, no capítulo 1, no verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Jesus é Deus. João 8,58, Jesus respondeu ali para aqueles fariseus que estavam questionando ele acerca da sua autoridade. Ele diz, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus é Deus. Está escrito lá também em João 17,24, Pai, Jesus na oração sacerdotal, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, glória que me deste, porque me amaste desde antes da criação do mundo. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Nele quem? Em Jesus. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hebreus 7, no verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, e nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus 13, no verso 8, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre. E por fim aqui, Apocalipse 1, do 17 ao 18, quando João vê Jesus, ele diz, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus Cristo é Deus. Preste atenção aqui, irmão. A maioria das pessoas lá fora que se dizem cristãs, apresenta isso aqui para ela, pega esses versículos e mostra quem é Jesus. Eles podem dizer, Jesus é um bom mestre, ele tinha ensinamentos bons, ele é uma pessoa fantástica, quase que um hippie na rua, proclamando coisas boas. Irmão, a Bíblia está dizendo que Jesus é Deus, que Ele é coeterno com o Pai. Jesus nunca teve um princípio. Jesus não foi criado, Ele estava com o Pai no começo de todas as coisas. Ou melhor, no começo não, porque Ele é. Jesus é Deus. E é assim que João começa a sua carta. Ele começa dizendo, o evangelho que eu vou proclamar para vocês é acerca de Jesus. E Jesus, eu quero que vocês saibam, ele estava no princípio, mas não só estava no princípio, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é Deus. João no capítulo 1, no verso 3, o evangelho chega a dizer que por meio dele todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Jesus é Deus. E João continua a sua carta, dizendo que não só Jesus é o eterno Deus, que Ele não foi criado, que Ele é coexistente com o Pai, que Ele também é co-criador com o Pai. Você se lembra lá de Gênesis, no capítulo 1. No princípio era a terra sem forma e vazia. E disse Deus. Quem é a palavra de Deus? O próprio Jesus. E João continua dizendo, o que era desde o princípio. Você se lembra? Eu te disse que ele está combatendo os gnósticos. E os gnósticos criam que a matéria por si só é má. Ou seja, não pode vir da matéria nada que seja espiritual. Só que aí vem uma pergunta assim que devia martelar nas nossas cabeças. Por quê? Hoje em dia é muito comum a gente pensar assim, muito comum o mundo lá fora também pensar. Não importa muito assim, se a história de Jesus é verdadeira, se ele de fato veio,
importa que você creia naquilo que está escrito. É muito comum, aí no mundo aí fora, por meio desses sofismas, ficar pairando isso no ar. Não é bem que Jesus veio assim. E esse é o gnosticismo moderno, que diz, não importa muito bem a história, não importa muito bem se ele se encarnou ou não, porque a matéria é má. Só que João, eu te disse, ele está combatendo os gnósticos. Ele faz questão de, no primeiro verso ainda, ter dito o que era desde o princípio, e logo em seguida, o que nós ouvimos. Isso é matéria. Ele diz, o que vimos com os nossos olhos, matéria. O que contemplamos, matéria. E as nossas mãos apalparam, matéria. Isto nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Os gnósticos da época diziam, Deus, esse Jesus que veio aí, tinha duas correntes que diziam o seguinte, esse Jesus que veio, ele era um espírito que era Deus, mas ele não era humano, porque a matéria é má. E a outra corrente dizia, ele era um espírito que de repente veio sobre ele a divindade. Ele não pode ter sido um humano, porque a matéria é má. Só que João, combatendo esse pensamento, vai na cara deles, logo no primeiro versículo, dizendo, nós o vimos, nós o ouvimos, nós o apalpamos e nós o contemplamos. A boa notícia que está escrita aqui é a bagunça que foi feita em meu e em seu nome, pelo nosso líder, pelo nosso cabeça. Quem é ele? Adão, lá no princípio, foi feita com ele sendo matéria, humano. Portanto, a bagunça que ele fez, o pecado que ele cometeu, não poderia ser revertido se aquele que fosse pagar pelo pecado também não fosse humano. Por isso Deus, em sua eterna misericórdia e sabedoria, na plenitude dos tempos, nós vimos aqui, que Ele é desde o princípio, amém? Ele é desde o princípio, Ele é o Criador de todas as coisas, esse é o primeiro ponto. Ele é o Criador e Ele existe pelos séculos dos séculos, Ele não foi criado, amém? O segundo ponto é, este Criador que não foi criado, decidiu se encarnar, vir de forma humana. Filipenses 2,5, Ele mesmo, Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que Ele devia se apegar. Do contrário, se humilhou, vindo a ser humano, sendo encontrado em forma de homem. Irmão, Deus se fez carne. Deus se fez um bebê indefeso. Deus, assim, presta atenção nisso, Ele não precisava disso. Muitas igrejas, muitas correntes pregam que Deus fez aquilo que Ele precisava. Não, Ele não precisava fazer isso. A encarnação é um horror, porque é o Deus Todo-Poderoso se tornando nessa forma que eu e você somos, sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos erros, e mesmo assim Ele não pecou. Se por um lado, o nosso primeiro Adão, lá no jardim, pecou, foi destituído da glória de Deus, e nós herdamos essa natureza pecaminosa, pelo outro lado, Jesus Cristo também se fez carne, e obedeceu completamente toda a lei, para que eu e você fôssemos justificados nele. Adão foi feito homem. Aquilo que ele cometeu, o pecado que ele cometeu tendo sido feito homem. Jesus, para pagar pelo pecado de Adão em meu e em seu lugar, tinha que se fazer homem. E assim Ele o fez. Ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
E nós o vimos cheio de graça e verdade. O Filho de Deus se fez homem, irmão. O Filho de Deus, o Deus encarnado, precisou ir ao banheiro. Irmão, Deus não precisa de nada, amém? Todos nós concordamos? Deus, por sua graciosa vontade, decidiu ter que sentir fome. Tem coisa pior do que sentir fome? Tem. Pagar caro no restaurante que a comida não é boa. Isso é horrível também. Deus decidiu sentir fome. Deus decidiu ser um bebê. Deus decidiu estar sujeito às mesmas tentações que eu e você estamos sujeitos. Deus decidiu. O Deus que era desde o princípio e antes de todas as coisas, resolveu se fazer humano. Irmão, aquilo que aconteceu na história importa. Não importa só crer que Jesus foi uma figura mitológica, não. Nós precisamos crer da maneira certa. Ele veio em um determinado momento do tempo e do espaço e habitou no meio de nós. E preste atenção, se você é tentado pelo diabo, com tamanha força, imagine a força que o diabo não fez para tentar Jesus, para que ele caísse. Então, toda a nossa vida fosse condenada. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos, mas em uma proporção muito maior. Você se lembra do Gadareno, quando Jesus pisa lá, o demônio diz: Filho de Deus, por que vieste para nos atormentar antes do devido tempo? Jesus revelou em determinado momento do tempo e da história a obediência de Jesus acerca disso. Nós lemos o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ponto 1. Jesus é Deus. Ele é o eterno, Criador. Ele não foi feito, Ele sempre existiu. Ponto 2, Ele se encarnou, tomou o meu e o seu lugar. Ponto 3, sabe qual é? Preste atenção no que João está escrevendo aqui. Ele diz em primeiro lugar, lá no degrau mais baixo, aquele que nós ouvimos. Você concorda comigo que ouvir é um senso assim um pouco mais distante? Aquele que nós ouvimos falar de um certo homem que veio, Jesus de Nazaré. Só que João, intencionalmente, preste atenção na riqueza de um versículo da Bíblia. Ele diz, o que ouvimos. Logo em seguida ele diz, o que nós vimos com os nossos olhos. João está mostrando para nós que a revelação de Deus
ela sim foi total em Cristo Jesus, mas para nós ela vai sendo gradual. Primeiramente você ouviu acerca de um Jesus, um tal Jesus que veio e não sei muito bem o que ele fez. Em segundo lugar está escrito o que nós vimos com os nossos olhos. João está nos convidando aqui a um aumento, a uma progressão no nosso relacionamento com Deus, para que o conheçamos cada vez mais. Eu citei Oséias no capítulo 4 aqui, que diz que o povo perece por falta de conhecimento. Oséias no capítulo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora não é somente mais aquele que nós ouvimos, ele é aquele que nós também vimos. Em terceiro, João diz: o que contemplamos. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus nestes dias, nessa noite. Eu não sei como anda o seu relacionamento com Deus, mas eu te convido em 2026, coloque a meta: eu irei conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. João no capítulo 17, no verso 3, Jesus diz: esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Irmão, a vida eterna não é muito tempo, a vida eterna é conhecer uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. O convite nessa noite é: conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. E em seguida, preste atenção no que João diz. Ele diz: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e, por último, o que as nossas mãos apalparam. Ele está progredindo aqui no nível da revelação. E dizendo: no princípio nós só ouvimos a respeito dele. Em seguida eu o vi. Em seguida eu o contemplei. E por último eu o apalpei. Se você é convertido, nascido de novo, esta é a sua realidade. Você ouviu acerca de Jesus. Você de repente viu ele exposto como crucificado. Agora você passa a contemplar a beleza dele. E por último, no dia que nós sepultarmos você, que você descer àquela sepultura, está escrito: aqueles a quem ele chamou, ele também justificou. Os que justificou também purificou, e os que purificou ele glorificou. A sua sepultura, se você pertence a Jesus, ficará vazia. E um dia você o apalpará. O convite aqui de João é: progrida no seu relacionamento com Deus. Você está no ouvir, progrida para vê-lo. Você ouviu, progrida para contemplá-lo. Você já o contemplou, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque um dia nós nos encontraremos com Ele. E como Paulo diz lá em 1 Coríntios, o que é mortal, o que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Você imagina, irmão, tantos cristãos que morreram nas suas cadeiras de rodas, com câncer, que tiveram, assim, mortes trágicas. Irmão, o trágico não é morrer. O trágico é morrer pela segunda vez. Porque a morte para o cristão é só um passo para a vida de verdade. A vida trágica é viver nesse mundo baseado nos seus próprios prazeres, na sua faculdade, baseado no seu trabalho, conseguir uma TVzinha melhor, conseguir isso, conseguir aquilo. A vida de verdade é deixar um legado, e o único legado que permanece é aquele que é gerado por meio da palavra de Deus. Aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, aquele que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam.
esse texto está dizendo. Você que está aqui não pode, preste atenção, irmão. Você definitivamente não pode se apoiar na experiência e no conhecimento de outra pessoa para então proclamar a palavra da vida. Você não pode se apoiar no conhecimento, na experiência com Deus do pastor Mateus, da pastora Dani, do pastor Douglas, para então proclamar. Você mesmo precisa experimentar o Cristo ressuscitado. O convite de Deus é: tenha relacionamento com Ele, não se apoie. Você não conseguirá testemunhar acerca dEle se o seu testemunho for baseado na experiência de outro. É a mesma coisa de perguntar para alguma pessoa na rua como que estava o gosto da laranja que eu chupei hoje. A gente ri, mas é isso que a gente faz. A gente prega o evangelho baseado na experiência dos outros. E o que Deus está te chamando aqui nessa noite é: tenha um relacionamento comigo. Vá para o seu quarto, me veja, me ouça. Ore sim, não até que eu te ouça, mas até que você ouça a Deus. Irmão, Deus está nos chamando para uma vida verdadeira com Ele. Está escrito: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Como está a sua comunhão? Não é com o presidente, não é com um deputado, não é com um empresário de muito sucesso. É muito bom ter conexões, conhecer gente na Câmara dos Deputados, no Senado, nos Estados Unidos, no Oriente Médio. Muito bom, imagina ter um contato desse. Ter contato de pessoas importantes. Mas o que nós estamos dizendo aqui é: você, por meio do sangue de Jesus, tem contato não com a pessoa mais importante, mas com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ouve a sua oração, e não só ouve, como responde. Hebreus 11:6 vai dizer: importa que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Por vezes nós nos aproximamos de Deus por causa das nossas necessidades, e dizendo assim: ó Deus, eu preciso disso aqui, eu preciso de um carro novo, eu preciso me casar, eu preciso disso. Mas e se você parar para pensar, a nossa arrogância em achar que nós mesmos sabemos aquilo que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor e aquele que apareceu para Isaías, e ele caiu aos seus pés como morto. Você já conheceu aquele que apareceu para Daniel, e ele também caiu aos seus pés como morto. E também aqui citando João e o seu evangelho, nós estamos aqui percebendo que João está combatendo os gnósticos, dizendo: Jesus veio em carne, portanto Ele sabe aquilo que seres humanos precisam. Ele passou pelas nossas tentações,
Aí você se lembra lá no Evangelho de João, que é o único que cita um determinado homem chamado Tomé, que diz o quê? Eu não crerei neste homem se eu não tocar. E a boa notícia, irmão, Jesus, quando aparece ressuscitado, ele não dá uma bronca em Tomé. Jesus não chega para Tomé e disse: eu falei que eu seria ressuscitado, seu animal. Eu disse. Sabe qual é a boa notícia disso? Jesus conhece as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas não respondidas. E quando ele chega para Tomé, ele não xinga ele, mas ele diz o seguinte: Tomé, pode tocar. Ele vai na dúvida, ele responde à questão. Ele não é um Deus que se ira para sempre. E a boa e última notícia dessa noite: se você está aqui e ainda não conheceu a este Jesus, ou se você já o conheceu há 15 anos atrás, já o serve há 20 anos, boas notícias, tem mais para você. Tem mais revelação de Deus para você. Tem mais provisão de Deus para você. Tem uma vida maior para você do que simplesmente ficar trocando de carro de ano em ano. E tudo bem trocar de carro de ano em ano. Se você quiser trocar o meu também de ano em ano, está ótimo. Tudo bem, mas o importante da vida é conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Aquele que nós proclamamos desde o princípio, que era desde o princípio, que está escrito lá em Colossenses 1, no verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para Ele. Creia que o Criador de todas as coisas se importa com você, e Ele quer que você o escute, que você o veja, que você o contemple, e que no final dos nossos dias nós o apalpemos, porque estaremos diante dEle, segurando palmas e dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. Que coisa triste é o velório de um ímpio, de alguém que não conhece a Deus. E que misto de alegria com tristeza é um velório de alguém que nós sabemos que nós chegamos lá e aquela pessoa não está mais lá. Ela está infinitamente maior do que nós, melhor do que nós, porque ela está contemplando aquele que é o princípio de todas as coisas. Esta é a vida para a qual o Senhor tem te chamado. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, porque como diz lá em Oséias, tão certo como as chuvas de outono, Ele virá. Nessa noite, irmão, se a banda quiser subir, para nós encerrarmos. O convite de Deus nessa noite está escrito lá em Atos 10, no versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Jesus fez isso sendo homem. Isso aqui quer dizer que a plenitude do Espírito está disponível para você também. Se você foi salvo por Jesus, você é agora habitação do seu Espírito. 1 Coríntios diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
O espírito do homem sonda. Quem conhece mais o André do que o espírito do André que está dentro dele? É o que Paulo diz. Ele não fala de André não, porque ele não me conhecia. Mas ele fala: quem é o homem? Quem é que conhece mais o homem, senão o espírito do homem? Quem é que conhece mais Paulo, mais o Mateus, mais a Dani, mais o Douglas, mais você, além do espírito que habita em você, o seu espírito? Este é aquele que mais te conhece, o espírito do seu corpo. Você é um espírito que tem um corpo. Só que Paulo continua e ele diz: quem é que conhece mais as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Ou seja, quem é que conhece mais as coisas de Deus, senão o Espírito que é do próprio Deus, que é Deus? E Paulo termina o capítulo 2 lá de 1 Coríntios dizendo: nós, porém, temos o Espírito de Deus, para que passemos a enxergar, para que passemos a pensar como Jesus pensa, olhar como Deus olha, para que no trânsito alguém te feche, você não queira matar aquela pessoa, para que você veja um necessitado, alguém na rua, e o Espírito que habita em você diz: não, volta e testemunhe acerca de mim. Irmão, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Romanos 10 diz: se com a boca você confessar e no íntimo você crer que Jesus morreu pelos seus pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se com a sua boca você confessar, você será salvo. Meu convite nessa noite é para você, salvo e não salvo. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Anseie pelo Senhor como aquele guarda noturno que fica ansiando para trocar o turno dele e ele poder chegar em casa. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que o sol vai nascer. E quando o sol nascer, o guarda que está cumprindo ali o seu turno na madrugada, finalmente poderá ir para casa. Glória a Deus, amém? Nós somos como esse guarda. Nós estamos aqui, ansiando, esperando. Romanos 8 diz: toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque eu e você, sendo filhos de Deus, sabemos que Ele se manifestará. Sabemos que o sol brilhará. E por mais doloridos que sejam os dias, o sol da justiça brilhará e nós voltaremos para casa. E com Ele habitaremos para sempre. Nós procuramos a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não temas, ó pequeno rebanho. Foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. Vamos encerrar essa noite cantando uma canção ao Senhor. Se você puder, fica de pé. Se você quiser, fique de joelhos. Lembre-se dele, vá até ele agora. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Admirável, tão sublime.
Peça, peça, levante sua voz a Ele, ao Cordeiro. Presença mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Eu queria que você cantasse essa parte que nós vamos cantar. Como eu espero pelo dia em que eu verei a face do meu amado. Mas com o seguinte pensamento: Jesus disse: a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. A vida eterna começa para você, cristão, aqui, aqui, aqui. Então cante isso de todo o seu coração, ansiando. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, ora vem. Cante a Ele, vamos juntos. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é teu amor. Como eu espero, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero
Será que você pode aplaudir a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, eternamente, eternamente, eternamente. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.